Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, @Português com Letícia e visite a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. Lá a gente tem um curso completíssimo de língua portuguesa para você se preparar da melhor forma possível para as suas provas, com aulas exclusivas, materiais de estudos, listas de exercícios e tudo mais. Vai lá conhecer! E esta é mais uma aula para você testar os seus conhecimentos em língua portuguesa. Vocês comentaram muito nos vídeos anteriores, nos testes que eu fiz anteriormente, que gostaram, que queriam mais vídeos assim. Então eu trouxe desta vez um teste sobre classes de palavras. Eu elaborei 10 questões sobre classes de palavras, tendo em vista como esse assunto costuma cair nas provas por aí. Então o que são mesmo classes de palavras? Verbo, substantivo, artigo, pronome, advérbio e por aí vai. Peguei todos esses assuntos, fiz um bem bolado e elaborei essas 10 questões da aula de hoje. Pega o seu caderno, a sua caneta e vamos começar o nosso teste. Eu vou começar lendo todas as questões e depois que eu ler todas as 10 questões, eu vou resolver e dar a explicação de todas elas. Pode ficar tranquilo que ninguém vai sair deste vídeo sem uma explicação. Primeira questão. Marque a alternativa que apresenta apenas substantivos abstratos. Então, lembra aquela história de substantivo concreto, substantivo abstrato? Aqui, apenas substantivos abstratos. Letra A, vento, poeira e céu. Letra B, brincadeira, tristeza e largura. Letra C, Bahia, amor, ternura. E letra D, raiva, anjo e fogo. Questão 2. Em qual frase há 3 artigos? Lembra daquela classe de palavras, artigos definidos e indefinidos? Os artigos vêm antes dos substantivos? Muito bem. Letra A. Sempre que a menina ia à escola, voltava com um machucado. Letra B. Lia uns 3 livros por mês. Letra C. Daqui a pouco vou encontrar a Maria, pois não a vejo faz tempo. Letra D. Ela era uma menina que não se importava com a opinião alheia. Então, em qual frase há 3 artigos? Tanto faz, artigo definido ou indefinido. A questão só quer 3 artigos. Questão 3. Há um advérbio destacado na alternativa. Essa é fácil. Letra A. O som estava alto. Letra B. O professor fala muito alto. Letra C, esse atleta é rápido. E letra D, compramos muitos chocolates. Então, qual dessas palavras destacadas é um advérbio? E aí, gente, vocês estão achando fácil? Tem questão mais difícil, viu? E eu acho que esse teste é mais difícil que os anteriores. Então, vamos lá. Questão 4. A preposição destacada que estabelece relação de causa é: letra A, você veio de carro? Letra B, o brinco que perdi era de ouro. Letra C, o bebê estava tremendo de frio. E letra D, também sou filho de Deus. Então, ele quer a preposição destacada que estabeleça relação de causa. Questão 5. A conjunção destacada estabelece relação de conformidade em: letra A, essas crianças falam como adultos. Letra B, como choveu muito, não saí de casa. C, como irmão, ele fala muito bem. E D, estou fazendo tudo como combinamos. Qual conjunção estabelece relação de conformidade? Questão 6. Todas as alternativas possuem numerais cardinais, exceto: letra A, havia 23 alunos na sala. B, essa aluna é nota 1000. Letra C, ambos os irmãos foram aprovados. E letra D, essa é a 11ª edição do livro. Questão 7, agora começa a complicar, essa eu considero mais difícil. Olha só, a palavra que é um pronome relativo na alternativa. Letra A, ele disse que chegaria atrasado. B, meu irmão, que mora no interior, é advogado. C, venha, que estamos atrasados. E D, eu tenho que trabalhar hoje. Então, aqui, todas as alternativas têm a palavra que destacada. A questão que é com pronome relativo.
Questão 8. Assinale a alternativa que apresenta a classificação incorreta da palavra destacada. Letra A. Viver é muito perigoso. Palavra viver é um verbo? Letra B. O real não está no início nem no fim. Ele se mostra pra gente no meio da travessia. A palavra real é um substantivo? Letra C. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. A palavra capinar é um verbo? E por fim, letra D. Quem desconfia fica sábio. A palavra sábio é um adjetivo? Vocês podem notar que todas essas frases são do livro Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, um dos meus livros preferidos, por isso escolhi essas frases. E a questão 9 tem também uma frase de um dos meus livros preferidos, que é Dom Casmurro. Vamos à questão. Leia o seguinte trecho e assinale a alternativa incorreta quanto à classificação morfológica das palavras destacadas. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. As palavras destacadas são velhice, adolescência, não, o e que. Letra A. Velhice e adolescência são substantivos abstratos. Letra B. Não é advérbio de negação. Letra C. O é pronome demonstrativo. E letra D. Que é conjunção integrante. 10ª e última questão, agora com frases de O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que é belíssimo esse livro, muito bonito, super recomendo. E a questão diz o seguinte: marque a alternativa em que a palavra destacada não seja uma conjunção integrante. Letra A. Mas se alguma coisa haviam aprendido juntos, era que a sabedoria nos chega quando já não serve de nada. Letra B. Era ainda jovem demais para saber que a memória do coração elimina as más lembranças e enaltece as boas, e que graças a esse artifício conseguimos suportar o passado. Letra C. Nunca teve pretensões de amar e ser amada, embora sempre nutrisse a esperança de encontrar algo que fosse como o amor, mas sem os problemas do amor. E letra D. A única coisa que me dói de morrer é que não seja de amor. Agora eu vou corrigir as questões, mas antes de começar a correção, eu queria lembrar que tem aula sobre todas as classes de palavras aqui no canal Português com Letícia. E também na plataforma Português com Letícia tem um curso completíssimo de língua portuguesa com aulas exclusivas também sobre todas as classes de palavras, além de materiais de apoio e listas de exercícios. Vamos à correção então. Questão 1. Marque a alternativa que apresenta apenas substantivos abstratos. Primeira coisa, é importante lembrar a diferença entre substantivos concretos e substantivos abstratos. Os substantivos concretos nomeiam seres de existência própria, seres reais ou imaginários. Já os substantivos abstratos existem como resultado de uma ação, de um estado ou de uma qualidade. Então vamos às alternativas. Letra A. Vento, poeira e céu. São 3 substantivos concretos, eles têm existência própria, não precisa ninguém para sentir vento, poeira ou céu para que esses substantivos existam. Por isso, são substantivos concretos. Letra B. Brincadeira, tristeza e largura. Esses 3 substantivos são abstratos, porque eles existem como resultado de ação, estado e qualidade. Como assim? Brincadeira é o resultado da ação de brincar. Então, eu tenho a ação de brincar, brincadeira é o substantivo que vem dessa ação, é, portanto, substantivo abstrato. Tristeza é resultado de um estado, do estado de estar triste. Precisa de alguém sentir a tristeza para que ela exista. E por fim, largura é o resultado de uma qualidade, da qualidade de ser largo. Então, largo é a qualidade, é o adjetivo. Largura é o substantivo abstrato. Vamos às outras alternativas. Bahia, amor e ternura. Amor e ternura são substantivos abstratos, mas Bahia, que é o nome de um lugar, é substantivo concreto. Nomes de lugares são substantivos concretos. Letra D. Raiva, anjo e fogo. Raiva é um substantivo abstrato, precisa de alguém sentir a raiva para que ela exista, é um sentimento, todos os sentimentos são substantivos abstratos.
Anjo é considerado um substantivo concreto e fogo também é um substantivo concreto. Ele tem ali a existência própria. E se você ficou com dúvida com essa questão dos substantivos abstratos e concretos, assista a nossa aula sobre substantivos. Eu vou deixar aqui na descrição para tirar todas as suas dúvidas. Segunda questão. Em qual frase há 3 artigos? Letra A. Sempre que a menina, há artigo definido que acompanha o substantivo menina, ia à escola, esse a com acento indicativo de crase indica que eu tenho a preposição a mais o artigo definido a, que acompanha a palavra escola. Então, a escola voltava com um machucado, um artigo indefinido que está acompanhando a palavra machucado, o substantivo machucado. Então, eu tenho a de a menina, a de a escola e um de um machucado. Logo na primeira alternativa, eu tenho os 3 artigos. Então, a correta é a alternativa A. Vamos só ver as outras. Letra B. Lia uns 3 livros por mês. Aqui eu tenho apenas um artigo, que é uns, que acompanha o substantivo livros. Uns 3 livros por mês. Letra B. Daqui a pouco, esse a não é artigo, é preposição. Vou encontrar a Maria. Esse a é artigo. Pois não a vejo faz tempo. Esse a é um pronome oblíquo que substitui a palavra Maria. Eu não vejo a Maria faz tempo. Então, aqui, embora eu tenha 3 as, cada a tem uma classificação morfológica. Primeiro a preposição, o segundo artigo e o terceiro pronome oblíquo. Letra D. Era uma menina que não se importava com a opinião alheia. Aqui eu tenho 2 artigos, uma e a. A única alternativa que tem 3 artigos é a letra A. Questão 3. Há um advérbio destacado na alternativa. O som estava alto. Aqui eu tenho um adjetivo, né? Se eu troco, por exemplo, som por música, fica a música estava alta. Eu sei que advérbio não muda, o advérbio é invariável. Então, aqui, esse alto é um adjetivo, não advérbio. O professor fala muito alto. Alto aqui é um advérbio, é o modo como o professor fala. A palavra alto aqui está relacionado ao verbo falar. Portanto, alto, letra B é advérbio, é a correta. Letra C, esse atleta é rápido. Aqui é também um adjetivo. Ele é rápido, é a característica dele. Adjetivo não é advérbio. E letra D, compramos muitos chocolates. Aqui muitos é pronome indefinido, não é advérbio, diferente do advérbio muito. Eu estou muito triste, aí é advérbio. Mas nesse contexto, compramos muitos chocolates, muitos é um pronome indefinido. E aí, tá indo bem? Não esquece de depois contar pra gente quantas questões você acertou. Você tá anotando aí? Se você acertou, se você errou, conta pra gente depois quantas questões você acertou, quantas você errou e em quais você teve mais dificuldade. Questão 4. A preposição destacada que estabelece relação de causa é. Letra A. Você veio de carro. Aqui a preposição de estabelece relação de meio. É o meio com o qual ela veio. Você veio de carro. Então, não é causa. Letra B. O brinco que perdi era de ouro. Esse de estabelece relação de matéria. Matéria do que era feito o brinco de ouro. Letra C. O bebê estava tremendo de frio. Aqui a preposição de estabelece uma relação de causa. Ele estava tremendo porque tinha frio, por causa do frio. Então, letra C é a correta. A letra D, também sou filho de Deus, estabelece uma relação de posse. Então, Deus possui um filho e ele sou eu. A alternativa correta é a letra C. Questão 5. A conjunção destacada estabelece relação de conformidade em. Letra A. Essas crianças falam como adultos. Aqui é uma relação de comparação. Letra B. Como choveu muito, não saí de casa. Aqui é uma relação de causa. Eu não saí de casa porque choveu muito. Letra C. Como o irmão, ele fala muito bem. Aqui também é a comparação entre ele e o irmão. E letra D, estou fazendo tudo como combinamos. Aqui é de conformidade. Estou fazendo tudo conforme combinamos. Alternativa correta, letra D. Questão 6.
Todas as alternativas possuem numerais cardinais, exceto. Letra A. Havia 23 alunos na sala. 23, um numeral cardinal. Beleza. Letra B. Essa aluna é nota 1000. 1000, um numeral cardinal também. Letra C. Ambos os irmãos foram aprovados. Aqui o aluno já olha e fala assim, cadê numeral aqui? Ambos, a palavra ambos é um numeral e é um numeral cardinal, porque é a mesma coisa de falar 2 irmãos foram aprovados. Ambos significa 2, então é um numeral. Ambos, numeral cardinal. Letra D. Essa é a 11ª edição do livro. Aqui eu tenho um numeral, 11ª é um numeral, mas não é cardinal. É um numeral ordinal, estabelece a ordem dessa edição do livro, que é a 11ª. A única alternativa que não apresenta numeral cardinal é a letra D. Essa tava fácil, né, gente? Super fácil. Agora vamos para a questão 7. A palavra que é um pronome relativo na alternativa. Bom, primeira coisa, você precisa lembrar que a palavra que, ela pode pertencer a diferentes classes gramaticais, diferentes classes de palavras. Então, você precisa sempre analisar o contexto para identificar direitinho. Letra A. Ele disse que chegaria atrasado. Aqui eu tenho uma conjunção integrante, porque inicia uma oração subordinada. Então, ele disse o quê? Que chegaria atrasado. Ele disse isso. Esse que é uma conjunção integrante. Letra B. Meu irmão, que mora no interior, é advogado. Aqui eu tenho o que como pronome relativo. Por quê? Porque substitui a expressão meu irmão. Meu irmão é advogado. Meu irmão mora no interior. Então, esse que inicia uma oração adjetiva, uma oração subordinada adjetiva e substitui um termo da oração principal, é classificado como pronome relativo. Alternativa correta, letra B. Letra C. Venha que estamos atrasados. Esse que é uma conjunção coordenativa explicativa. Venha, pois estamos atrasados. Tem o mesmo valor de pois. E por fim, letra D. Eu tenho que trabalhar hoje. Esse que é uma preposição acidental, tem o mesmo valor de de. Eu tenho de trabalhar hoje. Então, ele é classificado como uma preposição acidental. A alternativa correta é, então, a letra B. Questão 8. Assinale a alternativa que apresenta a classificação incorreta da palavra destacada. Letra A. Viver é muito perigoso. Viver é um verbo? Sim, viver aqui é um verbo, corretíssimo. Então, não é a letra A, porque ele quer a classificação incorreta, não a correta. Letra B. O real não está no início nem no fim. Ele se mostra pra gente no meio da travessia. A palavra real aí é um substantivo? Sim, é um substantivo. Você pode pensar que geralmente real pode ser um adjetivo. Sim, geralmente é um adjetivo, mas nesse contexto em que vem acompanhado por um artigo, o real, ele transforma-se em substantivo. Então, nesse caso, real é substantivo. Letra C. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Capinar aí é um verbo? Não, não é um verbo. Ah, professora, mas capinar é verbo? Sim, capinar é verbo em praticamente todos os contextos. Mas quando eu pego um artigo e coloco na frente de um verbo, esse verbo se transforma em substantivo. Então, nesse caso, quando eu falo o capinar, eu substantivei esse verbo. Portanto, ele não pode mais ser classificado como verbo. Ele passa a ser um substantivo. Então, essa é a alternativa incorreta, porque capinar, nesse contexto, é substantivo, não verbo. E letra D. Quem desconfia fica sábio. Sábio é um adjetivo? Sim, é um adjetivo nesse contexto que está caracterizando quem desconfia, que fica sábio. Questão 9. Leia o seguinte trecho e assinale a alternativa incorreta quanto à classificação morfológica das palavras destacadas. Aí o trecho era o seguinte. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Letra A. Velhice e adolescência são substantivos abstratos? Sim, são substantivos abstratos. Elas vêm dos adjetivos velho e adolescente, por isso são substantivos abstratos. Tá correto. Letra B.
Não é advérbio de negação? Corretíssimo, não é advérbio de negação. Letra C. O é pronome demonstrativo, aí o aluno adora, já quer marcar essa, porque fala assim, não, o não pode ser pronome demonstrativo. Aí que é uma pegadinha. Olha só, vamos reler a frase. Não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Esse o tem o mesmo sentido de aquilo. Não consegui recompor aquilo que foi, nem aquilo que fui. Então, nesse contexto, a palavra o é um pronome demonstrativo, sim, porque tem o sentido de aquilo, pode ser inclusive substituído pela palavra aquilo, que é um pronome demonstrativo. Portanto, está correto. Alternativa D, só pode ser a D, né? Mas vamos ler. Que é a conjunção integrante. Bom, conjunção integrante não é. Conjunção integrante inicia uma oração subordinada substantiva. Aqui a gente não tem oração subordinada substantiva. Na verdade, que foi é uma oração subordinada adjetiva. Então, esse que é um pronome relativo que retoma um termo da oração anterior. O termo da oração anterior que ele retoma é a palavra o pronome demonstrativo o. Então, que é conjunção integrante? Não é conjunção integrante, é pronome relativo nesse contexto. E agora a gente vai para a 10ª e última questão. Aí eu quero saber se você acertou as outras 9, se dá para gabaritar, o que você tá achando, conta aí pra gente nos comentários. E vamos corrigir a questão de número 10. Marque a alternativa em que a palavra destacada não seja uma conjunção integrante. De novo eu coloquei essa história da palavra que, porque é muito importante. Como ela tem várias funções, ela pode ser várias coisas, ela costuma cair muito nas provas e você precisa saber. Letra A. Mas, se alguma coisa haviam aprendido juntos, era que a sabedoria nos chega quando já não serve de nada. Aqui, esse que é uma conjunção integrante, inicia uma oração subordinada substantiva. Lembrando que existe uma dica bem simples, bem tranquila, para você identificar quando é conjunção integrante, quando inicia uma oração subordinada substantiva. Você consegue trocar a oração por isso. Aí, olha só. Mas, se alguma coisa haviam aprendido juntos, era isso. Deu certo? Deu certo. Então, é conjunção integrante. Esse que é conjunção integrante. Ok, não é essa alternativa que deve ser assinalada. Letra B. Era ainda jovem demais para saber que a memória do coração elimina as más lembranças e enaltece as boas e que graças a esse artifício conseguimos suportar o passado. Aqui eu tenho de novo uma conjunção integrante, eu posso substituir por isso, olha só. Era ainda jovem demais para saber isso. Consegui substituir por isso? Beleza, oração subordinada substantiva, então esse que é uma conjunção integrante. Letra C. Nunca teve pretensões de amar e ser amada, embora sempre nutrisse a esperança de encontrar algo que fosse como o amor, mas sem os problemas do amor. Esse que fosse como o amor é uma oração subordinada adjetiva. Esse que é, então, um pronome relativo. Tenta trocar por isso para ver se dá certo. Embora sempre nutrisse a esperança de encontrar algo isso. Não deu certo, quer dizer que não é uma oração subordinada substantiva e quer dizer que esse que não é conjunção integrante, nesse caso, um pronome relativo que inicia uma oração subordinada adjetiva e retoma um termo da oração anterior. Esperança de encontrar algo que fosse como amor. Esse que retoma a palavra algo. E letra D. A única coisa que me dói de morrer é que não seja de amor. Aqui, o que está destacado é uma conjunção integrante. A única coisa que me dói de morrer é isso. Conseguir substituir por isso é uma oração subordinada substantiva. Esse que é uma conjunção integrante. Bom, gente, terminamos o teste sobre classes de palavras. Nesse teste foram 10 questões. Eu quero saber quantas questões você acertou, quantas você errou, se você gostou dessa seleção de questões, o que você achou das questões, se estavam fáceis, se estavam difíceis. Conta tudo pra gente, porque é com base no que você conta pra gente que a gente vai fazer as próximas aulas. Não se esqueça de deixar o gostei no nosso vídeo, isso ajuda muito a gente mesmo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!